Graça e paz, povo de Deus. Mais um vídeo do nosso canal Na Rota com Cristo, o nosso canal cristão voltado a ajudar as pessoas que já saíram da congregação cristã no Brasil, as que ainda estão aí, mas gostam de assistir o meu conteúdo, as que têm dúvida de algumas coisas, tá? Irmãos de outras denominações também que assistem meu canal, são todos muito bem-vindos. Comentem, compartilhem, levante debates de uma forma pacífica, tá? Que assim nós podemos crescer nós tiramos nossas dúvidas, nós aprendemos uns com os outros e assim vamos chegando num melhor conteúdo teológico, né? Que todos assim possam crescer nesse canal, tá? Vou pedir para você já deixar o joinha se você ainda não deixou e vamos ao tema de hoje. Hoje eu vou falar a respeito de uma moça que ela gravou um vídeo na rede vizinha defendendo a congregação cristã no Brasil. Mas no que ela estava defendendo, ela mais se enrolou e mais mostrou que a igreja realmente é uma seita. Ela falou que ela é estudante de teologia, né? E ela colocou ali os pontos que definem a igreja como uma igreja que é seita e uma igreja como não é seita. E ela sim falou que não é e ela passou os pontos. Mas quando ela passa os pontos, eu vou colocar o vídeo dela e depois nós vamos ali comentar. Ela fala que ela tem ministério na igreja, que é isso, que é aquilo. É uma moça muito jovem, tá? Tem até uma certa, eu não vou falar pena, que é pesado, mas assim, lamentável, né? Eu sei que ela quer defender a igreja, ela é uma jovem, mas ela colocou o vídeo lá, então nós vamos fazer esse react, tá? Com todo respeito a ela. Ela não tem culpa de nada, ela não tem conhecimento. Ela falou que tem um conhecimento teológico, mas eu acho que, não sei se ela é estudante não, viu? Porque ela distorceu um pouco ali algumas coisas, mas vamos comentar. Eu vou deixar o primeiro vídeo aqui, aí logo em seguida eu já venho para a gente tecer ali os nossos comentários, tá? Vou colocar aqui. Por que a congregação cristã não é considerada uma seita? Vem comigo. Oi, eu sou a Rayane, sou estudante de teologia, te incentivo a conhecer o verdadeiro evangelho. E eu vi muitos comentários por aqui falando que a congregação cristã é uma seita e hoje eu vim falar o porquê não é. Primeiro nós precisamos entender o que é uma seita. As características de uma seita, elas podem variar de contexto cultural para contexto, porém tem umas características em comum que frequentemente aparecem em todas e nós vamos falar sobre elas. A seita geralmente tem um líder carismático, são lideradas por líderes carismáticos e muito autoritários. E eles exercem um controle significativo sobre os membros. E quando a gente fala de controle, nós estamos falando de controle, não é um controlezinho, é um controle, literalmente. Além disso, as seitas, elas têm uma questão de exclusividade, elas tendem a considerar que elas são as únicas detentoras da verdade absoluta, enfim, e rejeitam outras crenças e práticas religiosas. Além disso, as seitas, elas isolam os seus membros do mundo exterior, né? Proibindo, muitas vezes limitando o contato com pessoas externas, muitas vezes até família, gente, família, amigos, tudo. E frequentemente também controla o acesso à informação, tá? A informação que eles recebem, tudo é bem controlado. Isso faz com que as pessoas tenham uma visão distorcida da realidade. Além disso, algumas também manipulam financeiramente os seus membros, gente. Sim, emocionalmente também, para manter como se fosse uma lavagem cerebral, manter eles dentro daquilo lá, né? Porque se eles realmente abrirem os olhos, vão ver o que tá acontecendo. Algumas mais extremas, ou nem tão extremas assim, tá? Vão contra normas legais. Por exemplo, forçam casamentos, normalizam emocional, físico, enfim, por aí. Além disso, é importante ressaltar que nem todos os grupos religiosos que apresentam uma dessas características vão se enquadrar em seitas. Tudo depende da intensidade com que isso acontece. E a combinação desses traços é crucial para que ocorra uma avaliação, para ver se enquadra nessa questão de seita. Bom, agora sobre a congregação. Nós observamos aí os pontos que ela defendeu, né? Ela colocou primeiro quais são as características de uma seita. Ela falou, a congregação não é uma seita, porque vamos ver o que é uma seita que ela define como uma seita, né? Ela colocou assim, vamos analisar juntos se tem fundamento ou não. Ela colocou assim, uma igreja que é uma seita, que se define como uma seita, ela tem líderes autoritários, que têm controle sobre a pessoa. A congregação não tem líderes autoritários que determina se a pessoa vai usar barba, se não vai usar barba, se a pessoa pode usar bermuda, se não pode usar bermuda. Não tem líderes autoritários? Será? Essa é a pergunta que eu faço. Bom, eu acredito que o que não falta lá são líderes autoritários. Haja visto que o então presidente da denominação falou, Deus pode até perdoar, nós não. Se isso não é ser um líder autoritário, o que é ser um líder autoritário? Então vamos lá, fez o primeiro check-in, é uma seita, segundo a visão dela, né? Tem líder autoritário lá, que tem controle sobre as pessoas. Decide quem perdoa ou não perdoa,
O segundo ponto, ela fala que não tem exclusividade lá, que as igrejas que são uma seita exclusivista, não tem exclusividade lá, tem certeza, tá? Depois eu vou abordar mais um outro segundo na segunda parte do vídeo, mas ela fala que não tem exclusividade. Bom, nós sabemos que tem exclusividade sim, afinal, você não pode participar de uma outra igreja e depois você voltar lá de uma forma tranquila. Ela fala que não tem exclusividade. Nós sabemos que tem exclusividade sim. O terceiro ponto, ela fala que uma seita, então bateu ali, né? Mais um ponto que bate para uma seita, na visão dela. Que ela fala que isso é uma seita. Bom, então a característica tem. O terceiro ponto, ela fala assim, as seitas tentam fazer tipo uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, envolvendo dinheiro, com promessas, com isso, com aquilo. Bom, quem não teve ali a ideia na infância que se Deus fizesse alguma coisa, fizesse uma coisa que a pessoa queria, ele fazia um voto e daria um dinheiro na coleta? Ou então com promessas que Deus vai abençoar a sua vida, você vai ter uma vida, afinal a pedra vai rolar, o papel que estava embaixo vai para cima, né? Então a pessoa acredita que através do dinheiro, promessas vão acontecer, vão se realizar. Então, se você dá um dinheiro na coleta visando o seu voto, terceiro ponto, seita. Os 3 pontos que ela falou que é uma seita, eu já identifiquei 3 aqui. O quarto ponto, ela coloca assim, que uma seita geralmente costuma forçar casamentos. E o casamento, será que não é um casamento meio ali empurrado? Será que o casamento não tem algumas situações assim como o tal Deus confirma, não confirma com esse, não confirma com aquele? Não existe isso? Não existe uma pressão ao casamento? Acelerar o casamento ali, porque se pecar de morte não tem mais jeito, se pecar a fornicação seria um pecado de morte na visão deles. Bom, eu acredito que bate também. Então, dos 4 pontos de uma seita, deu check-in nos 4 aqui, ó. Tá? Aí depois eu vou colocar a segunda parte do vídeo aqui pra gente continuar tecendo os nossos comentários, tá? Vou colocar aqui. Fui no culto do irmão Silvano, aqui na minha região, e ele falou o seguinte: vocês precisam entender que a congregação não detém verdade nenhuma. Nós não temos que pregar placa de igreja, nós temos que pregar evangelho. Porque a verdade está em todo lugar onde as pessoas buscam Jesus Cristo de um puro e sincero coração. E isso, assim, foi um passo pra mim. Porque eu nunca tinha visto ninguém falar isso em púlpito. E ele falou e eu fiquei assim, que sabor. Então nós podemos perceber que isso tem se desconstruído muito. Essa questão de, a congregação brasileira é a graça verdadeira. Não, isso não existe, gente. A graça verdadeira é a graça do Espírito Santo, tá bom? Outra coisa, a congregação cristã, ela tem uma linha doutrinária, ok? Porém, os seus ensinamentos estão fundamentados na Bíblia. Então não é algo assim fora, sabe? Aquela coisa assim, não. Ela criou algo que só ela segue, que tirou da cabeça. Não, isso não existe. Então isso já pode, tipo, desconsiderar, tirar ela, né, do enquadramento de uma seita também. Além disso, ela compartilha fundamentos tradicionais, né, do cristianismo. Como, por exemplo, crer na ressurreição de Cristo, na Trindade, enfim, várias outras coisas. Além disso, a congregação, ela opera de maneira transparente com seus membros. Não é envolvida em práticas ilegais ou que são associadas a algumas seitas, como eu já falei aqui. Além disso, os membros têm liberdade. A sua vida pessoal cabe a você. Ninguém vai ficar te proibindo de fazer as coisas. Por exemplo, se você quiser ir em uma outra igreja, você pode visitar normalmente. Ninguém vai ficar te proibindo, não é algo... entendeu? Muitas pessoas não vão, falam que, porque não sei o quê. Gente, eu nunca vi isso. Então, assim, eu já conheci várias outras igrejas. Já fui na presbiteriana, já fui na católica, em várias outras. E, ok. E sempre tive ministério dentro da congregação. Visto isso, não podemos considerar a congregação uma seita, é apenas uma congregação religiosa, né? Uma igreja normal, como qualquer outra cristã, e tem sua doutrinação específica, mas isso não se enquadra no conceito de seita. E espero que vocês tenham gostado, e se você já sofreu alguma coisa dentro da congregação... Bom, vocês viram aí que agora ela vai tentar mostrar, ela primeiro, na primeira parte do vídeo, ela falou que uma seita tem líderes autoritários, tem exclusividade, faz uma lavagem cerebral a respeito de dinheiro e força um casamento. Ela fala que isso caracteriza uma seita, né? Muito semelhantes com algo que acontece na denominação a qual ela está defendendo. A segunda parte do vídeo aí, ela quer provar realmente porque a congregação não é uma seita. Ela fala assim, realmente eu fui num culto do irmão Silvano, e o irmão Silvano, que é aqui da minha região, segundo ela fala assim, ele falou que não existe exclusividade, que a salvação está em várias igrejas, e isso, e aquilo. Ela fala diversas coisas tentando justificar. Bom, então vamos lá.
chegue no irmão Silvano e fale que você tomou Santa Ceia, ceia do Senhor, na presbiteriana e depois você participou da ceia da Igreja Assembleia e que o pastor de lá convidou ele para ministrar uma ceia lá. Será que ele vai? Será que ele vai ministrar uma ceia na Assembleia de Deus? Na presbiteriana? Na Igreja Batista? Será que o pastor da Igreja Presbiteriana, o pastor da Assembleia, pode ministrar uma ceia na CCB? A resposta logo é não. Bom, então é exclusivista. Se o irmão falar que está participando de cultos da Assembleia e ele é músico, ele vai continuar tocando? Falar que ele tocou uns 2 cultos na Assembleia. Qual vai ser a situação dele? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Nós sabemos qual é a resposta, né? Exclusivismo. Segunda parte, ela fala que a congregação não é uma seita, porque a congregação ela é fundamentada nas escrituras, né? Que a congregação ela tem a base bíblica, que é só a Bíblia. É só a Bíblia mesmo? Bom, eles acreditam primeiro que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Nós já falamos isso diversas vezes, né? Conter e ser é muito diferente. Ou seja, quando você quer falar algo que interessa, ela contém. Quando você falar que é algo que é, realmente quando você quer mostrar um ponto lá que tem nas escrituras, eles vão falar assim para você, não, mas contém. Se é do interesse deles, contém aqui essa parte. É do meu interesse, eu vou justificar, mas tem aqui na Bíblia. Deve-se fazer isso. Aí quando você vai apontar, por exemplo, o uso de barba, mas a Bíblia contém. Quando você vai mostrar aqui na carta aos Coríntios, o uso do véu era algo restrito, era algo, né, cultural daquela época, que não se aplica hoje, mas a Bíblia contém, não é bem assim, entendeu? Que tenta sempre ali trazer uma forma de tentar modificar o Evangelho. Então, se não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia contém, logo, né, não acredita na Bíblia, tem outra característica de seita. O terceiro ponto é que ela fala que tem a liberdade, que ela foi em outra igreja, que ela já congregou na presbiteriana, na assembleia, isso e aquilo. Chega o irmão do ministério, é muito parecido com o primeiro aqui, ó. Chega o irmão do ministério, o primeiro ponto, chega o irmão do ministério e fala que sim, que está congregando na igreja presbiteriana. Que gostou e foi lá um mês, mas ele quer continuar congregando na congregação, um pouco na congregação, um pouco na assembleia, ele vai em todas, porque afinal ele falou que todas têm Cristo, todas têm salvação, será que vai aceitar? Lógico que nós sabemos que não. Nós sabemos que tem vários e vários fatores que coloca sobre uma característica de seita. A principal é essa, tá? Quando fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, quando fala que a Bíblia contém, eu sempre dou o exemplo do refrigerante, da garrafa de refrigerante. Uma garrafa de refrigerante com o líquido original, ele contém o açúcar. Ele contém. É o refrigerante que contém açúcar. Aquele líquido que contém o açúcar, você não consegue fazer um bolo com ele. Você não vai conseguir adoçar um café. Você não vai conseguir adoçar nada, porque ele contém o açúcar. A embalagem de refrigerante tem o líquido do refrigerante e lá contém o açúcar. Bom, se você pegar essa mesma embalagem de refrigerante, tirar todo o líquido do refrigerante e colocar lá açúcar, ela é açúcar. Então você consegue fazer bolo, você consegue adoçar um café, você faz o que você quiser porque é açúcar. Então para contém, é uma diferença muito grande. Então quando coloca isso como... Esse é o primeiro ponto que já caracteriza uma seita, tá? Depois tem a ideia de usos e costumes, que faz parte da salvação. Tem um vídeo aí que eu gravei de um react que eu fiz sobre um CCBiano, que ele fala assim, as igrejas reformadas, elas falam assim, que Jesus morreu na cruz e tá tudo certo. E Jesus já morreu para perdoar todos os pecados, até o que eu não pequei ainda. Jesus já morreu e já vai perdoar tudo. É assim? É fácil assim? Ele fala assim, né? É fácil assim, Jesus morreu e já está tudo certo. Porque eles não conseguem entender na suficiência da morte de Cristo. Então começa a se colocar a ideia das características de seita, né? São diversos fatores ali. A salvação pelo batismo, que ele coloca o batismo antes de crer em Cristo. Que o batismo é o passaporte do céu, que o batismo da CCB é o que salva.
Então são várias coisas que eles colocam, essas formalidades, são N fatores, não é um, tá? Não é um fator, são vários fatores ali que eles vão colocando, como coloca aqui a revelação é o primeiro passo, né? Primeira revelação, e na verdade, uma igreja, para ela não ser caracterizada como uma seita, ela tem que ter a única e suficiência ideia que a Bíblia é suficiente, que Jesus é o seu único Salvador e que a Bíblia é o que nos guia. Nós não precisamos de uma pseudo-revelação. A Bíblia já foi toda revelada, de Gênesis a Apocalipse. E temos que utilizar a Bíblia, as Escrituras todas, toda. Não é uma parte só. A parte que me interessa eu uso, a que não me interessa eu não uso. Isso deixa muito claro da característica de uma seita. Tá? São inúmeros fatores que mostram que essa denominação tem características de seita. E quando ela vai querer ali, e o pior é que na primeira parte do vídeo ela dá check-in em todas, né? Quando ela mostra ali, tem líderes autoritários? Tem, afinal, Deus pode até perdoar, nós não. Check-in. Quando ela fala da exclusividade, então fale para irmãos de outras igrejas ministrarem a ceia aí. Não vai poder. Exclusividade. Né? Manter a ideia da lavagem cerebral, tem. Que mantém que aqui é a verdade, aqui é o caminho, aqui não tem dízimo, coleta é o quê? A ideia do dinheiro. Coleta é o quê? Ah, mas coleta é voluntário. E quem disse que o dízimo não é voluntário? Que igreja que você está indo? Eu não sei a igreja que você está indo. Você está indo, de repente, numa igreja neopentecostal? Porque tanto na congregação, a pessoa que está lá, ele tem um comprometimento com a igreja. Ele dá a coleta. E o problema nunca foi ajudar na coleta. O problema é a hipocrisia. A pessoa ajuda lá a comprar terreno, a pessoa ajuda na manutenção, e tá certo ajudar, porque a pessoa participa de lá, ajuda voluntário. E nas outras igrejas, nas igrejas que eu primeiro, pelo menos a igreja que eu congrego, tá? É assim. Você contribui porque você faz parte da igreja. E você contribui de forma voluntária, quanto que você entende que é a sua porção. Então é uma hipocrisia quando quer se definir a coleta como algo diferente do dízimo. É a mesma coisa com outro nome. Sempre essa ideia de querer ser diferente, que é isso, que é aquilo. Coleta e dízimo é a mesma coisa. Então, são N fatores que vão ali fazer com que essa igreja tenha sim características de uma seita. Outra ideia, que ela não colocou, mas essa eu sei. Outra ideia não, outra característica primordial de uma seita é o medo. O medo de sair de lá. O medo que se eu sair de lá, a minha vida vai dar errado, eu vou ser amaldiçoado, eu não tenho coragem. Tanto que acontece, a pessoa que sai da CCB, ele tem dois caminhos. Ou ele sai e volta, ou ele sai e não vai para lugar nenhum, ele vai para o mundo. Porque ele não admite a possibilidade de conhecer outra igreja. Porque afinal, a verdade é logo onde? A verdade na CCB. Por que ele tem essa ideia? Ele defende a placa o tempo todo. Ele fica defendendo. Ele faz bolo de aniversário, coloca o papel ali da CCB. Ele vai viajar e fica procurando o templo para tirar foto, para postar ali nas suas redes sociais da igreja. Ele está sempre preocupado em anunciar a igreja. E sempre o mesmo papo. Os hinos, ficar mostrando muitos hinos, muitas tocatas, sempre falar a igreja senta homem de um lado, mulher de outro, não tem dízimo, aqui ninguém ganha dinheiro. A forma sempre essa. Mas a prisão psicológica que as pessoas vivem um medo tão grande de sair de lá. A pessoa já entendeu que lá não tem um evangelho, mas ainda assim, eu conheço um senhor que ele congrega lá, e ele às vezes vai lá na igreja que eu congrego, e ele fica dizendo, ele fala para as pessoas, olha, eu falo para todo mundo que a congregação não tem evangelho, tá? Mas não tem coragem de sair. A pessoa fica preso porque ele tem um medo psicológico que se ele sair de lá, a vida dele vai dar errado. Ele vai ser amaldiçoado, que vai acontecer isso, acontecer aquilo. Porque nós já vimos vídeos aí que o ancião lá fazia, o Isaías Grilo fazia, que ele levava ali os jovens. Quando um jovem ficava fraco, ele mostrava o tio dele que desanimou. Olha, o tio dele desanimou e o tio dele ficou doente. O tio dele teve um problema grave na perna, porque o tio dele pecou e desanimou. Então a maldição caiu sobre ele. Então sempre o povo contava aquela ideia de que o músico que virou mendigo, que perdeu tudo. Sempre a ideia da maldição. A seita, ela sempre trabalha com a prisão psicológica. A pior prisão que uma pessoa pode ter é a psicológica. Então essa moça ela quis defender, mas ela acabou mostrando o check-in em tudo, que a igreja é uma seita, tá bom? Obrigado por você ter chegado até aqui, tá? Vou pedir para você deixar o like, para você se inscrever no canal e que você faça comentários de uma forma sadia, que gere debates produtivos a todos nós.
Então eu agradeço a todos vocês e a um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Fiquem bem, meus irmãos.